galera do canal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um tema super importante para a matemática. Para mim, esse assunto que nós vamos aprender hoje, que é o Teorema de Pitágoras, é um dos temas da matemática que são mais utilizados e mais necessários na nossa vida cotidiana. Então fica aqui até o final, deixa seu like e se inscreve se não é inscrito. Ah, não se esquece também de compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode gostar, tá ok? Sabe, gente, o que eu noto que acontece muitas vezes com temas de matemática, como por exemplo esse daqui, olha, Teorema de Pitágoras. Quando você olha isso, Teorema de Pitágoras, parece ser uma coisa assim, muito feia, uma coisa muito difícil. Mas vocês vão ver que na verdade é algo bem simples e que nós utilizamos na nossa vida muitas vezes. E talvez por não saber utilizar esse Teorema de Pitágoras, a gente acaba errando ou deixando de acertar. Então vamos lá? Teorema de Pitágoras. Muitas vezes, quando a gente vai falar de fórmulas, de coisas de matemática, a gente fala nomes de pessoas, como é o caso de Pitágoras. Depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre quem foi Pitágoras. Geralmente é a pessoa que chegou a essa fórmula ou chegou a esse conhecimento matemático. Antes de nós sabermos que teorema de Pitágoras é esse, nós vamos precisar conhecer o nosso triângulo retângulo e, prazer, apresento a vocês o nosso triângulo retângulo. Toda vez que vocês veem um triângulo, uma figura de 3 lados, com esse desenho aqui, olha, significa que é um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto. Na verdade, um triângulo retângulo nada mais é do que um quadrado ou um retângulo, como vocês podem ver aqui, que nós partimos ele ao meio pela diagonal deles. Olha aqui. Quando a gente parte um retângulo ao meio pela diagonal, formamos 2 triângulos retângulos. Eles são triângulos retângulos porque tem esse ângulo aqui de 90 graus, olha. Esse ângulo reto que é representado por esse quadradinho aqui. Conhecendo agora o triângulo retângulo, nós precisamos saber que cada lado desse triângulo retângulo ganha um nome especial. E eu vou dizer para vocês quais são esses nomes. Veja bem, nós temos o ângulo reto aqui, certo? Olha só, o nosso quadradinho aqui indicando que a gente tem um ângulo reto, esse quadradinho com um pontinho no meio. Nós vamos pegar o lado que está de frente. Você pode pegar esse quadradinho e traçar uma retinha e traçar uma setinha. Esse lado aqui, que está bem de frente ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Nós podemos chamar também hipotenusa por A. Os outros lados, esse e esse lado, são chamados de catetos. Então aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho um cateto. São os 3 lados do triângulo retângulo. O que está de frente ao ângulo reto é a hipotenusa, que eu chamo de A, e os 2 outros lados eu vou chamar de cateto. Eu posso dar o nome de um cateto como B e outro cateto como C. Não importa qual eu vou colocar como B, qual eu vou colocar como C. Agora, o que o Teorema de Pitágoras me diz? Preste atenção a essa fórmula e depois eu vou falar como que ela pode ser muito útil na nossa vida. A nossa formulazinha, o nosso Teorema de Pitágoras, nos diz que a hipotenusa ao quadrado, A elevado ao quadrado, é igual ao cateto B elevado ao quadrado, mais o cateto C elevado ao quadrado. Para que isso nos ajuda? Muitas vezes a gente tem um triângulo retângulo e nós temos 2 lados desse triângulo apenas. E nós queremos descobrir o terceiro lado. E aí o que a gente faz? A gente usa esse teorema que vai dar certo sempre. Vamos ver um exemplo? Só uma observação importante antes da gente ver um exemplo. Todas as vezes que você vê um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem esse quadradinho com essa bolinha no meio, um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto, é importante você identificar aonde que está a hipotenusa e aonde que está os catetos.
identificado isso, pronto. Hipotenusa sempre que está de frente ao ângulo reto. Ah, mas nem sempre o triângulo retângulo vai aparecer assim. É verdade, pode ser que esse ângulo reto apareça aqui em cima, não tem problema. Se a gente usar a regra da setinha, coloca uma setinha aqui de frente ao ângulo reto, sempre nós vamos conseguir identificar a hipotenusa. E eu já vou começar mostrando como que nós podemos utilizar esse teorema em um exemplo real. Uma pessoa que eu conheço é eletricista e foi fazer uma instalação em uma casa, e a casa era um retângulo, então era esse triângulo aqui, só que inteiro, certo? E aí essa casa, ela tinha 8 metros de comprimento e 6 metros de frente. E essa pessoa que eu conheço precisava passar um fio que atravessasse diagonalmente esse telhado. E agora, como que essa pessoa poderia saber quantos metros de fio seriam necessários? Em algumas situações, talvez até dê para medir, mas sem ter que fazer nenhuma medição, nós podemos encontrar esse valor aqui. Veja bem, a regrinha que eu falei para vocês, nós sempre vamos traçar uma setinha aqui em frente ao ângulo reto e nós vamos chegar à nossa hipotenusa, que é o A. E os outros a gente vai chamar de B e de C. Então nós temos o B, que são 8 metros, e o C, que são 6 metros. Se a gente jogar nessa formulazinha aqui, eu vou conseguir encontrar o valor dessa diagonal, ou seja, o valor de metros de fio que seriam necessários para passar nesse telhado. Vamos jogar aqui. A é o que eu não tenho, é o que eu quero encontrar, então eu vou deixar como A mesmo. A elevado ao quadrado é igual. B eu tenho, tanto faz, gente, se eu quiser colocar o B aqui e o C aqui, pode ser também, vai dar o mesmo resultado. Mas eu tenho aqui que o B são 8 metros, elevado ao quadrado, mais o C, que são 6 metros, elevado ao quadrado. Uma continha rápida aqui, A elevado ao quadrado é igual 8 elevado ao quadrado, 64, mais 6 elevado ao quadrado, 36. Faço a sominha aqui, 64 mais 36 vai dar 100. Encontrei o valor do A ao quadrado, mas eu quero achar o valor apenas do A. O que eu faço? Eu vou passar esse quadrado para lá do igual com operação inversa, porque eu tenho uma equação simples de primeiro grau. Então, A vai ser igual a operação inversa do quadrado é raiz quadrada, raiz de 100. O meu A, não sei, 10. Tranquilamente, a pessoa pode comprar 10 metros de fio. Vamos ver agora um outro exemplo, só que nesse exemplo o nosso triângulo vai estar invertido. Por quê? Vocês podem ver que o nosso ângulo reto, esse quadrado com essa bolinha, está em cima. Observando esse triângulo, nós podemos ver que ele é um triângulo retângulo, porque se é triângulo e tem esse ângulo reto, já é um triângulo retângulo, portanto nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Precisamos identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. O que eu vou fazer? Vou colocar uma setinha mostrando o lado que está na frente do meu ângulo reto. Aqui vai ser o meu A, que é a hipotenusa, e os outros dois lados vão ser os catetos. Eu posso chamar de B e eu posso chamar de C. Poderia ser invertido sem problema nenhum. Geralmente, quando nós temos um triângulo retângulo, dois dos lados nós sabemos o valor e um deles nós não sabemos. Vamos agora então calcular quanto que vale esse terceiro lado que chama de x? Vamos lembrar como é que é o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Vamos substituir por cada número que nós temos. O a é 6, então 6 ao quadrado é igual ao meu b, 2 elevado ao quadrado, mais o c é o x elevado ao quadrado. Como nós temos aqui um x ao quadrado, nós vamos ter uma equação de segundo grau, mas uma equação simples que nós não vamos precisar utilizar a Bhaskara e você vai ver por quê. Bom, vamos resolver o que dá pra gente resolver. 6 elevado ao quadrado, 36, igual 2 elevado ao quadrado, 4, mais x elevado ao quadrado. O nosso x está do lado de cá do igual, nós não queremos o x do lado de cá.
Bom, eu poderia ir passando membro a membro, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar essa minha equação e vou girar ela completamente, mudar os dois lados do igual. A gente pode fazer isso sem problema nenhum, que aí vai ficar 4 mais x ao quadrado igual a 36. Veja que eu girei a equação inteira, todos os membros, daí não tem problema. Agora sim, olha, o x está aqui, eu posso mandar, na verdade eu devo mandar o 4 para lá, x ao quadrado é igual a 36, que já estava lá. É uma equação de segundo grau, mas como nós não temos o b, que é só o x sem o quadrado, então eu posso resolver parecido a uma equação de primeiro grau. 36, passei o 4 para cá, 36 menos 4, x elevado ao quadrado, 36 menos 4, vai dar 32. Resolvi a equação? Não, porque eu tenho um quadrado. O meu x vai dar igual a raiz de 32, porque eu passei esse quadrado para cá com a operação inversa, que é raiz. 32 não tem raiz exata, então eu posso deixar assim? Geralmente é bom a gente fatorar esse número para ficar mais bonitinho. É uma exigência que a matemática muitas vezes nos faz. Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Eu vou fatorar o meu 32 em números primos. 32 dividido por 2, 16, 16 dividido por 2, 8, 8 dividido por 2, 4, 4 dividido por 2, 2, 2 dividido por 2, 1. Vamos tentar formar os pares aqui. Olha, a gente formou um par aqui de 2 e um par de 2, e esse 2 ficou sem par. Então nós vamos fazer a multiplicação, esse vezes esse, e esse daqui vai ficar dentro da raiz. X é igual, esses dois saíram da raiz, e esse daqui ficou dentro da raiz. Portanto, eu tenho que o meu x é 4 raiz de 2. Assim, pessoal, algo muito importante. Como eu falei num outro vídeo, quando a gente tem uma equação de segundo grau, nós temos duas raízes. Então, a minha resposta poderia dar ou mais 4 raiz de 2 ou menos 4 raiz de 2. Só que quando a gente fala de medidas, não existe eu falar que esse lado aqui vale menos 4 raiz de 2. Então a gente considera apenas a medida positiva. Então fica um pouco mais parecido com a equação de primeiro grau. Esse exemplo aqui foi um exemplo um pouquinho mais complexo, que às vezes pode, se você está estudando na escola, às vezes pode surgir. Só que na prática, muitas vezes, nós precisamos encontrar um valor exato. Então a gente vai pegar uma calculadora científica, e aí nós vamos tirar a raiz de 32 e vai dar um número aproximado para a gente saber uma medida. Vamos ver uma outra situação prática, de novo relacionado à elétrica, mas que pode se aplicar em várias outras situações também. Veja bem, um eletricista ele foi fazer a ligação de uma casa foi fazer a ligação de energia de uma casa para o poste. Como vocês devem saber, a casa tem um padrão, aqui tem um poste para esse padrão, e aqui a gente tem um poste da rua, e é necessário ligar o fio do padrão até o poste da rua, e daqui do padrão a energia vai ser distribuída para nossa casa, a energia elétrica. Agora veja bem a seguinte situação. O poste do padrão tem 2 metros de altura. Nesse caso, o poste da rua tem 5 metros de altura. E a distância entre o poste do padrão até o poste da rua é de 4 metros. Veja bem que nós conseguimos formar um triângulo retângulo aqui, aqui e aqui. Veja bem, nós temos 5 metros nesse poste inteiro. Então, do chão até aqui. Porém, o meu triângulo ele começa somente aqui, olha, no ponto do padrão, ou seja, 2 metros acima. Se o poste inteiro ele tem 5 metros, até aqui é 2, então essa parte aqui vai ter 3 metros. E agora eu quero saber quantos metros de fio vão ser necessários, vou chamar de X. Quantos metros de fio vão ser necessários para a gente utilizar nessa ligação elétrica? Bom, triângulo, retângulo, eu sei porque tem um ângulo reto aqui.
essa linha eu tracei aqui para ela formar mesmo um ângulo reto, para a gente conseguir ter um triângulo retângulo. Veja bem, o que nós vamos fazer? Vamos identificar quem é a hipotenusa, é a que está de frente ao ângulo reto, e aqui nós temos os catetos. Como é o teorema de Pitágoras mesmo? Vamos lá. É A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então vamos lá. O meu A eu não tenho, é o valor que eu quero encontrar, eu vou chamar de x ao quadrado, porque aqui está pedindo para elevar o A ao quadrado, mais o B, que é 3 elevado ao quadrado, mais o C, que é 4 elevado ao quadrado. Pronto, tenho aqui uma equaçãozinha de segundo grau, simples de resolver. Vamos resolvendo aqui o que dá, x ao quadrado. 3 elevado ao quadrado dá 9. 4 elevado ao quadrado dá 16. X ao quadrado, posso fazer a soma, 9 com 16, 25. Para achar agora o valor de x, eu faço a operação inversa do quadrado, que é a raiz quadrada de 25. Bom, quando a gente faz isso na equação de segundo grau, a gente encontra duas respostas, que são a positiva e a negativa, duas raízes. Mas como a gente está falando de medidas, não existe uma medida negativa. Não tem como eu dizer que o valor desse fio é de menos 5 metros. Medidas só existem medidas positivas. Então eu esqueço a raiz negativa e eu tenho que o valor é 5 metros. Nesse caso, eu vou precisar de 5 metros de fio para ligar aqui do poste do padrão até lá em cima do poste da rua. Gente, é só isso o teorema de Pitágoras. É lógico que existem muitos outros exemplos que nós poderíamos fazer aqui. Porém, eu vou deixar vocês tentarem fazer os exercícios de vocês podem pesquisar exercícios na internet, ou talvez ver na vida em que a gente pode usar esse teorema de Pitágoras. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo, e aí talvez eu possa fazer um outro vídeo explorando um pouquinho mais sobre esses exemplos. Então, pessoal, nosso vídeo foi isso, e aguarde os próximos vídeos. Até lá, tchau, tchau!